hoje, um garoto, né, de categoria de base, ele não sabe esperar. Ele não sabe sentar e receber informações. Ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a parar, ele aprendeu a dar play, ele aprendeu a acelerar o áudio do WhatsApp, ele aprendeu a escrever o tempo todo. E aí você vai afetando as relações como? Eu consigo hoje sentar numa mesa e sustentar um diálogo durante 1 hora, 2 horas, sem tocar no smartphone. Essa nova geração não consegue. Eles não conseguem sustentar diálogos. Hoje você, às vezes, vai conversar, eles se sentem, eles já te olham baixo. Eles não conseguem olhar olho no olho, porque eles acostumaram a olhar para baixo numa tela. Eles não conseguem lidar, por exemplo, com perguntas onde eles têm que elaborar uma resposta. Não, ele já quer fugir daquilo ali. Ele já quer ir para a tela. Ele já quer fazer rápido. Ele não consegue aguardar no restaurante um menu, mas ele tem que ir para o McDonald's, né? Ele tem que ir realmente para lugares onde... Exato, para o fast food. É um clique, a na porta da casa dele. Exato. Então, por exemplo, quanto que isso afeta isso? Como é que eu lido com isso? Boa noite, boa noite. Fala, professor. Boa noite. E aí, William, tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Tranquilão. Prazer aí tá com você aqui, meu amigo. Primeiro, eu ia dizer isso, com certeza, né? Para mim é uma alegria gigantesca poder ter esse papo aqui contigo. Alguém, claro, especial, a gente já acompanha há quantos anos, né, professor? Te acompanhando, claro, nos clubes que você tem passado, todo o trabalho com o processo de formação, né, que você acaba fazendo também há quantos anos, né, e agora a gente poder ter, claro, a oportunidade de estar contigo aqui, né, conversando com a gente de um tema que acho que nós dois somos muito próximos com relação a isso, né, claro, a gente que trabalha com a parte da psicologia, com essa parte um pouco mais mental, e você que está ali diretamente no campo de batalha, né, seja com comissão técnica, seja com os atletas. Então, primeiro assim, né, professor, e antes de mais nada, quero te agradecer demais aí pelo aceito. Espero que essa nossa 1 hora, como a gente havia conversado, né, seja tão produtivo para os outros como vai ser para a gente, né? Tenho certeza que nós dois aqui, a nível de conteúdo, de aprendizado, vai ser algo muito grande nesse tempo que a gente vai passar junto. Então, primeiro, quero te agradecer demais aí pelo teu aceite, né, para estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela lembrança. É muito bom a gente falar sobre esse tema, que eu acho que ele é pouco abordado, né? E né, você vem desenvolvendo essa parte realmente mais mental, né, que eu acho que é algo que está cada vez mais forte, a gente está cada vez mais entendendo o quanto que, né, a componente mental ela é decisiva para um atleta, né, um atleta ser de alta performance, né, e é um tema que eu gosto de estudar também, sobre gerações, geração X, Y, Baby Boomers, Z, Millennium, né, e aí esse papo falar sobre essas gerações e entender esses atletas nessas novas gerações, eu acho que é algo realmente muito importante para todos aqueles que são professores, treinadores, né, e que trabalham com essas gerações. Então acho que vai ser muito legal o bate-papo aí. Legal, show de bola, prof. Eu até, durante a semana, né, professor, desde quando a gente anunciou aqui que ia ter esse papo com relação às gerações, eu fiz aqui no meu Instagram uma série de stories que uma vez por dia eu colocava lá de uma geração específica, até brinquei com o pessoal aqui que acaba seguindo a gente, eu colocava lá vídeos, né, que a geração X via, músicas, programas de televisão que assistia, jogos que a geração Z, por exemplo, jogam até hoje, e alguns são viciados, as diferenças entre as gerações. Então, isso é muito legal porque acho que traz pra gente, né, professor, quem tá... Na verdade, assim, o primeiro ponto a gente pensar é para quem que é esse tipo de papo. E aí eu acho que entram, claro, primeiro a questão dos próprios pais, da gente entender que assim como mudou as gerações das crianças, é óbvio que muda a geração dos pais também. Então, o primeiro é para eles. Depois, claro, os treinadores, pessoas que trabalham, né, não só no meio esportivo, a gente vai falar bastante também, né, sobre essa questão esportiva aqui, mas também, né, para todas as pessoas que têm contatos com essas mudanças, vamos dizer assim, de gerações que acontecem ao longo do tempo, né, e para o atleta em si, né, muitas vezes até para entender situações que às vezes, né, eram da nossa adolescência ou da nossa infância, que para hoje a coisa modificou de uma forma muito grande.
Então, acho que é para essas pessoas, até para fazer o convite aí para essa turma que está entrando aqui para acompanhar a gente. Quem quiser clicar ali no aviãozinho e mandar para alguém, para, né, para chamar junto aí, que um bate-papo assim, bem oportuno, né, de bastante aprendizado e acho que bastante história, né, professor? Porque essa questão da geração traz para a gente essa ideia da abordagem, de o que falar, como falar, e qual que é mais irritado, qual que é mais flexível, qual que é mais rígido. E acho que é legal a gente poder colocar essa introdução, né, professor? Eu queria trazer primeiro esse tema, de repente, para a gente, né? Para a gente poder perceber, assim, primeiro em quais aspectos, né, professor, que você vê, talvez nem só no futebol, mas no dia a dia, né? Onde para a gente é mais perceptível essa mudança que acabou acontecendo com as gerações nesse novo milênio. Você consegue pontuar para a gente, assim, até pelas experiências, claro, né, que você já teve, e não sei, até se você pode abrir isso para a gente aqui, mas de pensar talvez as primeiras gerações com que você trabalhou, né? A idade que tinha lá, mesmo quando você era talvez estagiário um dia, ou diretor técnico, ou treinador, mas lá daquelas primeiras gerações para hoje, o que é tão perceptível assim que a gente tem que trazer esse tema para cá, tem que estimular as pessoas a pensarem? O que você consegue trazer para a gente assim a nível, só para a gente poder dar né, lançar a bola aí e começar a correr atrás dela? Legal. Eu acho que a primeira geração, respondendo a pergunta, é a 88, né? Então, a primeira geração que eu tive a oportunidade de treinar, né, foi 88. 88. E também fui treinador da universidade, onde tinham pessoas da minha idade. Às vezes, eu sou 84, né, mas tinham pessoas da década, sei lá, de 80, 78, né? Mas, assim, em termos de categorias de base, a primeira foi 88. E aí, uma das coisas interessantes também é que, na minha carreira, fiz esse movimento de ir para a base, profissional, base, profissional, base, profissional, base. Então, durante 4 vezes eu pude observar um pouco. Recentemente, o último profissional que eu treinei foi em 2021, como auxiliar da casa, e eu trabalhei com gerações, por exemplo, de década de 80 abaixo, 82, 81, entendeu? E trabalhei com gerações que estavam subindo, né? Que eu tinha trabalhado anteriormente no próprio Avaí, né? E que eram gerações, aí nós estamos falando de 2002, 2001, né? Então, e aí você então tem praticamente aí um gap de 20 anos, né? E hoje, no Esfera, como diretor, né? Eu chego a trabalhar com gerações 2010, 2011, né? Então, vou dizer assim, eu tenho convivido com 30 anos, né, de gerações. E assim, o que eu acho que marcam muito as gerações? Principalmente a forma com que ela se relaciona com o mundo. Eu acho que as transformações que o mundo traz afetam as gerações, e afetando as gerações, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre as particularidades dessas gerações. Então, vou te dar um exemplo bem prático, né? Nós crescemos, né, William, com a televisão. Então, nós tínhamos a televisão e o rádio, né? Isso porque eu sou da geração Y, né, 84, então eu cresço com a televisão. Então, e a Globo era a principal delas, não tinha TV a cabo, isso só surgiu depois, né? E não tinha internet. Então, eu cresço assistindo uma televisão, eu cresço, por exemplo, para me comunicar com as pessoas, eu tinha o telefone, não tinha ainda o celular, então eu tinha que discar assim e esperar voltar, eu tinha que ir no orelhão fazer assim, orelhão era uma coisa também comum, uma linha telefônica custava hoje que custa um carro, né? Então, quando a gente vai vendo isso, isso marca as minhas gerações. Mas um ponto que eu quero salientar aqui, da maneira com que a gente se relaciona com o mundo e quanto vai impactando a nossa vida, é que então para eu ter entretenimento, eu sento no sofá e aí assisto com o controle remoto na minha mão a Globo, o SBT, o Sérgio Malandro, a Eliana, sei lá, né? Sim. E eu vou mudando de canal, mas quem me dá a informação é a própria Globo. Eles que escolhem o que eu tô. Eu ia para um rádio, eu gostava de escutar Jovem Pan, escutava Transamérica, mas escutava 7 Melhores da Jovem Pan, por exemplo. E para eu escutar a música que eu queria, eu tinha que esperar, né, um determinado momento do dia que passaria aquela música. Então, isso levava tempo. Então, o que isso forjou
na minha geração? Saber esperar, saber aguardar, sentar e consumir algo que os outros vão jogando para você. Bom, vamos trazer para as gerações de hoje. A geração de hoje, obviamente, movida, e acho que aí o grande marco é a internet. E aí, depois da internet, que a gente acessava nos computadores, seja nas lan houses, depois a gente avança para os smartphones. E aí os smartphones, então, revolucionam a forma da gente interagir com o mundo. Se comunicar e consumir informação. E aí, o que isso afeta? Isso afeta que essa nova geração, então, ela escolhe o que ela quer ver a hora que ela quer. Então, ela pausa, ela clica, entendeu? Para eu assistir uma série que eu gostava, que era The Wonder Years, aquela do Kevin Arnold, né? Tinha Winnie Cooper, enfim, tinha... Então, para eu assistir aquela série, Anos Incríveis, né? Eu precisava esperar, talvez, a semana seguinte, às 8 horas da noite, naquele mesmo dia, né? E enquanto que essa nova geração clica na Netflix e maratona uma série. Então, repara, eu precisava esperar madrugada para ligar interurbano. Eu precisava ligar interurbano para outro estado da meia-noite às 6 da manhã, porque era mais barato ligar. Enquanto que essa nova geração... Exatamente, essa geração liga para o WhatsApp. Então, o que eu quero mostrar com isso? E aí você entendeu quanto isso afeta a nossa forma de relacionar. Hoje, um garoto, né, de categoria de base, ele não sabe esperar. Ele não sabe sentar e receber informações. Ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a parar, ele aprendeu a dar play, ele aprendeu a acelerar o áudio do WhatsApp, ele aprendeu a escrever o tempo todo. E aí você vai afetando as relações como? Eu consigo hoje sentar numa mesa e sustentar um diálogo durante 1 hora, 2 horas, sem tocar no smartphone. Essa nova geração não consegue. Eles não conseguem sustentar diálogos. Hoje você, às vezes, vai conversar, eles se sentem, eles já te olham baixo. Eles não conseguem olhar olho no olho, porque eles acostumaram a olhar para baixo numa tela. Eles não conseguem lidar, por exemplo, com perguntas onde eles têm que elaborar uma resposta. Não, ele já quer fugir daquilo ali. Ele já quer ir para a tela. Ele já quer fazer rápido. Ele não consegue aguardar no restaurante um menu, mas ele tem que ir pro McDonald's, né? Ele tem que ir realmente para lugares onde... Exato, para o fast food. É um clique, alcança na porta da casa dele. Exato. Então, por exemplo, quanto que isso afeta isso? Como é que eu lido com isso? Primeiro, se você quiser sustentar um diálogo com essa nova geração e você não está conseguindo conversar, manda uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Aí eles te respondem bastante. Manda um áudio. Eles não respondem com áudio. Poucos são. Eles vão lá e escrevem a mensagem porque eles se sentem inseguros para sustentar diálogo. Eles têm dificuldade de olhar olho no olho, porque eles baixam a cabeça, porque eles estão acostumados a olhar para uma tela onde a pessoa não está vendo do outro lado. Eles são acostumados por exemplo, ter tudo na mão rápido, uma informação rápida. O Google responde. Enquanto que a nossa geração foi uma geração que a gente, então, procurava saber um pouco mais, perguntava para as pessoas, sustentava diálogos, investigava. Então, isso afeta diretamente a forma com que a gente lida com os nossos pais, lida com os nossos treinadores, lida com outras pessoas e com a forma da gente saber lidar com o mundo. Hoje as pessoas são mais ansiosas porque elas nunca tiveram que esperar. A gente foi treinado a esperar mais. E os nossos pais e avós, mais ainda, né, William? Porque eles ficavam sentados numa cadeira de balanço, ouvindo a audionovela pelo rádio e tendo que criar imaginações. A gente, por exemplo, despertou memória, porque a gente tinha que decorar o telefone de alguém, certo? Hoje, essa geração não sabe. Hoje, por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai pedia para eu pegar no carro o guia, e eu tinha que achar a rua, achar a página, eu tinha que prestar atenção, é a terceira lombada, é a quarta padaria, onde é que está a informação? Hoje ele clica o Waze e fala para onde ele tem que ir. Então isso traz coisas boas e algumas coisas ruins, traz benefícios para essa nova geração de atletas e jovens, mas traz malefícios. E aí, né, para encerrar aqui, desculpa prolongar um pouquinho, mas aí a gente pode seguir discutindo quais são os benefícios e malefícios aí para frente, né? Não, perfeito. Professor, acho que a gente pode encerrar a live aí, que você já deu uma aula para a galera. Quando você foi falando, acho que não somente eu, mas todo mundo que está participando aí foi vindo algumas memórias, né?
quando você fala dessa questão do saber esperar, né? Comecei a lembrar que a gente todo domingo você esperava lá o terceiro tempo que tinha lá o resumo de todos os jogos da semana. Era para quem gostava, né? Para quem gosta de futebol e assim como eu, desde de bebê também acompanhando tudo, você esperava aquele momento porque era o momento do compacto, né? Era o compacto esportivo que tinha todos os jogos lá, não lembro se era na Band, onde é que era, mas que tinha a narração do Luciano do Vale e tal, apresentava o compacto de todos os jogos, você aguardava tudo isso. Você me fez lembrar aqui também da lista telefônica, algo que na minha infância era muito comum, né? Ou seja, todo início de ano ia lá alguém entregava aquele camalhaço, né, da lista telefônica, né? Consultar a Barça, ou seja, não tinha o Google, era a Barça, né, que a gente ia atrás dela para ter algumas informações, ou seja, você exigia da outra pessoa uma proatividade. Então, aonde que é o endereço será de tal empresa? Você pegava lá a lista, pegava o endereço do lugar quando era uma empresa e você tinha que ter a proatividade de ir até lá para você fazer algo, né? E para você, claro, descobrir para onde você ia, para quem você ligava, quem você queria entrar em contato. Então, assim, você, nesse rápido discurso, né, professor, nessa rápida aula que você deu para a gente aí, resgatou muitas memórias, né, nesse sentido. É isso aí, ó, mesa redonda, né, a gente aqui da nossa cidade também tinha o Fernando Gomes, fazia mesa redonda, a gente assistia, não adianta, era todo domingo, era todo aquele compacto dos jogos aqui do nosso estado, que se discutia e a gente tinha que esperar até domingo para a coisa acontecer. E aí algo que acho que é legal só para poder correlacionar, né, professor, quando eu, por exemplo, estou fazendo agora estou concluindo, né, o meu mestrado, e o tema dele é inteligência emocional. Quando você traz essa questão do olho no olho, né, me remete muito às coisas que eu tenho estudado demais, quando a gente fala de inteligência emocional, quando você coloca essa questão até da relação, que ela não é só o que a gente chama de né, intrapessoal, ou seja, eu comigo mesmo, eu me descobrir, eu me conhecer, eu saber quem eu sou, eu saber o que eu quero, mas também a questão interpessoal, onde eu me coloco no lugar do outro, tenho empatia, tenho esse relacionamento, e quando eu não tenho a capacidade de olhar para o outro, igual você falou, sustentar uma conversa. Olha o quanto o fator cognitivo de foco e atenção ele acaba saindo. E para fechar, só para complementar o que você disse, eu muitas vezes, claro, né, recebo muitos pais, a gente acaba fazendo trabalho até de forma clínica, não só no clube, né, mas de forma clínica, onde eles passam para a gente que muitas vezes, por exemplo, num pós-jogo do filho, ele tem que mandar mensagem na mesma casa, tá? Não é casas separadas, não é depois do jogo, nada disso. Depois do jogo, o filho vai pro quarto dele, ele tem que mandar mensagem por celular para chamar para jantar, chamar para conversar, chamar para falar alguma coisa, porque não vai atrás do filho. Então, assim, veja, é isso que a gente estava falando, não só teve uma mudança de uma geração, né, de jovens e de adolescentes, mas também a nossa geração enquanto pais também mudou porque a gente quer meio que, né, ir por essas vias, e mesmo assim o quanto que isso acaba implicando nos nossos relacionamentos dentro da própria casa, né? Então você me remeteu a esse tanto de coisa que começou a vir na minha cabeça. Vou anotando as coisas aqui também, né, professor, para a gente ir complementando sempre essas ideias, mas são as pequenas grandes diferenças, né, que acabaram ocorrendo aí ao longo vamos dizer, das últimas décadas, né? Você comentou que é 84, eu sou 88, né? Então talvez a geração aí que você pegou por primeiro para trabalhar. Então muitas coisas similares, né, ali do início da década de 90, quando a gente era criança e depois adolescente, que tem de algo muito, muito similar, inclusive, né? Vocês querem complementar alguma coisa, professor? Eu também fui. A gente vai falando e eu sei que começa a pintar, né? Ideias e Exato. situações O que eu ia trazer, né, é sobre, continuando essa tua reflexão, né, sobre inteligência emocional, por exemplo, né, percebe-se hoje que a inteligência emocional, e vamos entender que inteligência emocional você, obviamente, fazendo mestrado na área, deve saber muito mais, aprofundar muito mais, até porque é a tua área. Mas pelo conhecimento raso que eu tenho, né, que é mais intrapessoal, é realmente, né, a tua capacidade de saber, diante das emoções que você sente, porque você não consegue controlar emoções, você sente ou não sente, né? Alguma coisa aconteceu, te gerou uma emoção. Então, agora, a partir do que eu estou sentindo, como é que eu vou né, gerenciar, como é que eu vou gerir isso dentro de mim e estar preparado para reagir, não apenas para agir, enfim, né? E aí, o que pesquisas hoje têm mostrado? Que essas novas gerações, Z e Millennium, Z, nascida a partir de 96, e Millennium, né, depois aí já de 2008, 2010, né, essas gerações, elas têm uma inteligência emocional mais baixa, ela tem uma resiliência mais baixa, ela tem uma capacidade de suportar a dor mais baixa, ela tem um nível de ansiedade muito mais alto, né? Então, isso para as novas gerações é ruim. Então, isso as nossas gerações
elas tiveram mais desenvolvida. Por quê? Porque nós tivemos mais estímulo para essas coisas. Essa nova geração não. Por que que a nossa teve essa não? Mais estímulo. E volto a dizer, tudo vai na maneira com que o mundo se comunica, do que o mundo entrega. Então, hoje, por exemplo, a pessoa ela não sai de casa, ela pede um iFood, ela não tem que dirigir o carro, ela vai de Uber, ela assiste o que ela quer, a hora que ela quer, clicando na hora que ela quer, ela busca todas as informações no aplicativo que está na mão dela, e cada vez mais, né, o mundo percebeu que esse consumidor está cada vez mais exigente, né? E aí, por conta disso, você tem que servir essa pessoa. Mas de onde vêm essas raízes também? Se você lembrar, os nossos pais, o que marcaram a nossa geração? Nós tínhamos 5 tios, 6 tios. Então, era comum você ver dos nossos pais 5 irmãos, 6 irmãos, né? A nossa geração já é de 2, 3. E essa geração já é de 1. Então, esse 1 ou 2, ele cresceu tendo o próprio quarto, enquanto a nossa geração dividia quarto, um beliche, um triliche, né? A nossa geração pegava o tênis, que era do irmão mais velho, que passou do meio para o irmão mais novo. A nossa geração, né, foi uma geração que ela teve que aprender a dividir as coisas. Ela dividia o quarto, ela dividia a roupa, ela dividia o brinquedo, ela dividia as coisas. Essa nova geração ganhou tudo. Quer chuteira primeira linha? Toma. Quer celular primeira linha? Toma. Quer iFood? Não sai de casa, tá na tua mão. Você quer alguma coisa? Toma. Então ficou muito, né, diante do seguinte: você é meu único filho, você é filho único, você não tem que dividir nada. Então ficou um estímulo durante a infância muito centrado no eu sou o rei do mundo, todo mundo tem que me servir. Então, como eu ganhei tudo, sou muito elogiado, todo mundo bate palma para mim, eu sou o rei, eu sou o príncipe, eu sou o centro de tudo, eu não passei dificuldade, eu não tive que conquistar, eu não tive que ralar, eu não tive que ir atrás, eu não tive que dividir, eu não tive que suportar o meu irmão mais velho me dando uns tapas na cabeça e saber lidar com isso. Eu não ia para a rua onde os meus pais não estavam, né? Então, assim, a gente teve muitos estímulos, né? Eu diria assim, que nos levaram a ter uma inteligência emocional, de certa forma, mais desenvolvida. Enquanto que essa nova geração é uma geração que ganha tudo ou pega tudo com menor esforço. E esse esforço, ele é algo importante, né? Esse esforço, ele te leva ao sentimento de conquista. Enquanto que, quando eu ganho sem o sentimento de esforço e conquista, eu não sei o valor que aquilo tem. E por eu não saber o valor que aquilo tem, eu não dou valor, eu não atribuo valor, logo eu passo a ter dificuldade. Vou dar um exemplo bem prático, né? Sobre algo que hoje muitas empresas estão fazendo num processo seletivos. Recentemente eu li 2 livros bem interessantes, um chamado Como Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, né? E aí tem um outro livro que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que é do Dale Carnegie, esse é um best-seller, mas tem um que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas na Era Digital. E aí fala um pouquinho dessas novas gerações. E aí o que eles falam? Eles falam que hoje eles procuram muito no mercado de trabalho jovens que saibam lidar com frustrações, que saibam lidar com dificuldades. Então, eles procuram, por exemplo, jovens que falharam e souberam lidar com as falhas. A NASA, por exemplo, e aí esse é um exemplo muito legal, a NASA, ela procura, quando vai fazer um processo seletivo, pessoas que vão entrar na NASA e que e que tiveram falhas durante a sua trajetória e que lidaram bem com as falhas e conseguiram crescer. E aí, o que eles chamam isso? Eles chamam isso de pista de decolagem. Olha que legal. Pista de decolagem. Por quê? Porque aí quanto mais você vai falhando, mais você vai lidando com isso, a sua pista vai aumentando. E enquanto você vai para o sucesso, você já tem velocidade para a decolagem. Agora, o que acontece com os dias de hoje, né? As pessoas querem tudo para ontem. Não sabem o que é processo. Começo, meio e fim. Já pega tudo rápido, já dá na mão. Não tem processo, eu não passo, né, pelo esforço. Então, a pista de decolagem fica curta. Eu já olho muito fácil o sucesso.
eu sigo o Neymar, eu sigo o Cristiano Ronaldo no Insta, então eu quero ser igual eles. E é como se fosse instalar de dedos. Então, essa percepção para essas novas gerações fica um pouco míope. E aí essa pista de decolagem fica curta. Então, eu quero sucesso rápido, mas eu não me preparei para o sucesso. Então, a pista de decolagem é curta, então eu não pego velocidade, eu tento decolar e bum, embico. E já cai o avião. Então, as suas falhas, as suas dificuldades, os seus processos, as dores, o esforço, as conquistas, tudo isso para essa nova geração é preciso para que eles possam desenvolver mais inteligência emocional. Enquanto que outras gerações já conseguiram, né? Se você olhar hoje um idoso, ele é capaz de ficar olhando o pôr do sol durante 1 hora sem expressar uma palavra. Ele é capaz de esperar na fila de um banco simplesmente olhando o redor dele. Enquanto que hoje alguém rapidamente puxa o celular do bolso e tem que ver. E isso vai tendo, né, uma diferença entre saber lidar com, né, o seu emocional e saber gerenciar essas emoções sem despertar esses picos de alto e baixo, né? É uma geração volátil, essa nova geração. Eu sou muito bom, eu sou muito ruim. Ou eu estou muito bem, ou eu estou muito mal. Entendeu? Ou é sucesso, ou é fracasso. Então, ela é muito mais volátil, né? Enquanto que as gerações com inteligência emocional um pouco mais estimuladas, elas conseguem se manter um pouco mais, né? Então, esse é um lado que eu diria ruim para essa nova geração e bom talvez para essa geração um pouco mais antiga. Agora, vamos trazer também outras coisas boas para essa nova geração. Por exemplo, essa nova geração, ela é capaz de fazer 4 tarefas ao mesmo tempo. Então, é muito comum você ver hoje os pais olharem para os seus filhos e falar assim, pô, filho, você está assistindo TV com um fone de ouvido no ouvido, jogando o videogame no teu celular, brincando com o teu cachorro, você está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, filho. Não dá para você fazer 4 coisas ao mesmo tempo. E ele fala assim, pai, tá tudo bem, estou fazendo 4 coisas ao mesmo tempo. Eu fui estimulado desde criança a isso. Eu ouço uma coisa aqui, eu estou no celular, eu estou prestando atenção, eu estou fazendo tudo. E o pai não consegue entender, porque nós não fomos estimulados a fazer 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo desde a infância. Essa geração já foi, ela é engajada em multitarefas. A gente já tem um pouco mais de dificuldade para fazer isso. Essa geração é uma geração que ela, de uma certa forma, né, tem estatísticas que dizem que hoje uma criança, um adolescente, em 1 ano, recebe mais informações do que uma pessoa no século XIX durante 1 século. Então, com isso, ela tem muito mais informações, né? E ela sabe, então, coisas que acontecem em todo mundo, elas estão por dentro de tudo, elas têm essa necessidade de estar por dentro de tudo, mas elas têm as informações muito mais avantajadas do que a gente quando tinha a idade delas. E isso também torna elas, tem o pró e contra, isso desencadeia algumas coisas, né? Mas isso também, quer queira ou quer não, dá para ela uma série de vantagens de quando a gente tinha aquela idade. Então, tem coisas boas, tem coisas ruins. Não é que uma geração é melhor ou pior. A gente tem que entender essas gerações e saber lidar com elas. Não, perfeito, professor. Mais uma boa exposição que você trouxe com vários exemplos, né? Inclusive exemplos bem, bem pedagógicos assim, para mostrar para a gente, né? essas questões relacionadas à diferença de gerações. E aí, não sei para quem está ouvindo a gente, mas para mim vem um questionamento, né, Gabriel, no sentido assim, de que não responda ainda, deixa essa galera que está aqui com a gente curiosa, mas a gente pensar o seguinte, se essas gerações de agora, a gente pensando em 2000, início, né, da década de 2020, se a gente já vê dessa forma, o que a gente espera das gerações futuras? Mas antes da gente falar dessas gerações futuras, porque daí eu quero chegar numa parte óbvia relacionada à saúde, a exercício físico, a tudo isso que, como você falou, existem muitas coisas que elas são muito favoráveis e está na mão deles fazer, né? Os parques, a academia, os profissionais que existem para poder auxiliar eles nesse sentido, mas existe uma parte que até uma das pessoas tem comentado aí com relação à motivação, né? E aí fora outras tantas situações, como você bem colocou ali, a questão dos extremos, né, que essa geração acaba vivendo, né, do 8 ou 80. Mas antes de tudo isso, Gabriel, eu queria da gente poder entender o seguinte, né, o que a gente consegue pensar a nível de causas, né? Será que a gente pode pensar que só o fato de que a gente, claro, teve uma questão de globalização e mudança das relações de uma forma muito mais rápida, onde algo que acontece lá do outro lado do mundo, a gente sabe, se não for no mesmo minuto, é no segundo, né? Será que só essa questão da transformação da globalização, a questão da internet
E a questão, claro, do tempo de tela que muitas vezes esses indivíduos têm, a gente sabe porque eu tenho um sobrinho pequeno, a gente convive com atletas, né, adolescentes também, até chegando na fase de estar no profissional, aí com muitos atletas profissionais que às vezes, mesmo ele tendo 20 e poucos anos, é isso que você falou. A ideia dele é estar ali com o celular, ele está muitas vezes jogando, muitas vezes, claro, se distraindo com alguma situação, mas assim, sempre uma rede social, sempre buscando alguma coisa, muitas vezes até para não ter o contato com o outro, né? Aquilo que a gente estava falando sobre a questão da empatia, da relação interpessoal, tudo isso. Mas o que será que mais a gente pode pontuar assim com relação a, antes da gente pensar nas futuras gerações, pensar nessas causas, né? Você complementaria assim com mais alguma situação que na tua cabeça, até como uma pessoa de novo, né, que está nesse ambiente com atletas todos os dias, que você imagina que tenha influenciado essas novas gerações a ter esse típico comportamento que, de repente, há 20, 30, 40 anos atrás, ele não existia? Legal. Eu acho que a causa, talvez, aí mais impactante é essa nova geração se olhar todo dia, né, no celular, que, né, quer queira ou que não, de certa forma é um espelho. E essa causa, né, ela faz com que essa geração se torne um pouco mais narcisista, a geração selfie, vamos colocar assim, né, onde essa geração, essa causa faz com que ela nasça com as redes sociais em suas mãos, né? Então, talvez aí nasceu alguns com Orkut, nasceram, né, vou até, não vou nem colocar no ICQ, por exemplo, no ICQ, né? Mas tinha que seja MSN, e aí Orkut, que evolui para o Facebook, que evolui para o WhatsApp. Mas vamos a partir do Face, tá? Vamos colocar aí a partir do Face e entrando na Orkut, Face e agora Insta, né? E aí evoluindo, talvez aí para YouTube, TikTok, né? E aí Insta junto com esses aplicativos. As redes sociais. Então, a causa de eu crescer com redes sociais faz com que todos os dias eu fique me vendo, me comparando e olhando o outro. E aí, o que essa causa leva a um efeito, né? Não antecipando, né, mais adiante esses outros efeitos, mas o que faz com que isso? O ser, ele passa a ser muito ditado pelo que o outro pensa, pelo parecer. Então, as pessoas foram perdendo o fato de buscar um pouco mais do autoconhecimento de quem eu sou. Ou seja, eu sou quem os outros acham que eu sou. Eu sou o que eu pareço ser. Eu sou, é um pouco filosófico esse papo, mas isso, você vai entender o quanto que isso é a causa que afeta, né? Eu sou o que os outros dizem que eu sou o que pareço ser, né? E isso afeta diretamente a autoestima dessa geração, né? É uma geração que, por exemplo, você pega hoje as estatísticas de plásticas estão num aumento exponencial, estatísticas de plásticas, antes em mulheres, agora em homens e mulheres, jovens até 18 anos. Então, são jovens que já estão querendo botar botox, que já estão querendo ir para o silicone, que já estão querendo ir para lipos, que estão querendo ir para harmonização facial, né? E por outras coisas mais. Mas da onde eles estão pensando que eles precisam disso? Entende? Porque o filtro do Insta faz com que eu olhe as outras daquele jeito. Né? Eu já quero engrossar meu lábio, porque o lábio da atriz, o lábio da pessoa que eu sigo, que todo dia eu estou vendo no meu feed, no meu story, entendeu? Já está fazendo com que eu queira. O vídeo do TikTok daquela influencer ou daquele influencer está me levando a me comparar. Então, como todo mundo posta só fotos, né, de momentos maravilhosos, de forma inconsciente eu começo a achar que a vida de todo mundo é muito boa e a minha é ruim. Então, é uma geração que então se compara demais. É uma geração que passa a ter dificuldades de autoconhecimento, né? Passa a ter dificuldade, e aí porque eu falo do narcisismo, do self, então ela perde muito a identidade. Então, quem eu sou? Né? Quem realmente eu sou? E aí é uma geração que começa a ficar pesado, né? Ser aquela modelo, aquele ator. E aí o que acontece? Hoje você já vê várias campanhas, por exemplo, de lingeries, que começam a mostrar corpos de mulheres que não são tão perfeitos, né? Com vitiligo, ou que tem uma gordurinha um pouco a mais, ou que tem alguma coisa, entendeu? Da onde vem isso?
vem do tipo, olha, ficou muito pesado para vocês assistirem à perfeição dos corpos, né? Agora, deixa eu me criar uma empatia com você que está do outro lado, que quer consumir a minha mercadoria. Eu sou como você. Olha, eu também sou frágil como você. E aí, eu acho que aí a gente começa a entender um pouco essa causa. Essa causa, ela é muito feita por quê? Porque essa geração cresce com as redes sociais, né? A carência é muito forte. Eu preciso de like, eu preciso de seguidores, ou seja, o número de seguidores diz quem eu sou, e não é uma verdade, né? A pessoa, ela passa a viver o mundo virtual. Eu conheço pessoas, por exemplo, né, que eu comecei a conviver e que elas estavam o tempo todo preocupadas, né, com o que os outros iam pensar delas e não com o que elas pensavam delas. E da onde vem essa causa? Das redes sociais. Então, as redes sociais, elas vão levando as pessoas a se compararem demais. Ou seja, eu não sou quem eu sou. Eu sou o que eu faço, ou eu sou o que os outros dizem que eu sou, ou eu sou o que os outros pensam que eu sou, ou eu sou o que eu pareço ser. Então, eu não sou. E aí, isso é pesado para essa geração. E aí é o que nós estamos vendo, o suicídio de crianças e adolescentes aumentando vertiginosamente. Nós estamos vendo atletas com muita dificuldade de lidar com derrotas. Por isso que o esporte é tão importante e a gente precisa aprender a lidar com derrotas, né? Então, assim, quando a gente passa por situações como essa, com essas causas de redes sociais, eu preciso, então, fazer um trabalho com essa geração de que a rede social não diz quem ela é. Eu preciso contribuir na formação e desenvolvimento dessas novas gerações para que elas entendam que elas não são quem parecem ser, mas elas são quem são. Entendeu? E aí, para finalizar minha fala aqui, tem um livro muito legal que eu recomendo, chamado Ikigai, né? Que em japonês significa propósito. E aí você, então, quando você começa, e aí entra um pouco nessa questão da motivação, quando você começa a ter propósitos, você começa, então, a saber nortes para onde você quer ir, para onde você deve ir, para onde te faz sentido as coisas, e você não anda a esmo, você não anda conforme a opinião dos outros, você não anda querendo só parecer, você tem um autoconhecimento mais profundo e, por isso, você consegue se dirigir ao teu propósito de vida. E aí vai fazendo sentido, você vai aprendendo a andar, você vai aprendendo a se motivar, você vai aprendendo a andar e como diz aquela sigla, né? Enjoy the journey, né? Aprender a jornada e não querer só o fim do processo já de forma imediata, a curtir a paisagem, a aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com as frustrações, entender que isso faz parte do caminho, entender que o erro me faz ser uma melhor pessoa e não me faz pior, né? Enfim, então isso tudo eu acho que ajuda. Então, eu acho que a causa do maior impacto são redes sociais. As redes sociais, elas impactam a nossa vida de uma maneira que elas chacoalham muito o nosso ser. E aí, quando eu tenho dificuldade na minha identidade, no meu ser, eu tenho dificuldade no meu propósito, logo eu tenho dificuldade de andar, me locomover, saber direção, motivação e outras coisas mais, né? Perfeito. Não, legal que você, de novo, trouxe alguns insights, né, Gabriel, no sentido de que faz poucos meses atrás, você estava conversando com um dos atletas, né, do clube lá do elenco profissional, e ele trouxe essa temática para a gente porque ele não tem rede social. E aí a gente, claro, dentro de uma conversa totalmente informal, ele falou para mim assim, ele falou, William, por que a gente não marca esses meninos aí da categoria de base para a gente dar uma palestra para eles e falar, cara, esqueçam rede social. Esqueçam, ou seja, claro, isso que você acabou de falar também, né, Gabriel? Até no começo você tinha comentado que tem muitas coisas boas que envolvem, sim, tem uma questão de praticidade, de network. Se não fosse a rede social, a gente não estaria aqui, né? Muitas vezes passando informação gratuita e direta para... Não sei quantas pessoas vão visualizar isso até acabar o Instagram, ou acabar o YouTube, né? O quanto que as pessoas vão acessar isso e vão ter essa informação de forma gratuita. Se não tivesse a rede social, dificilmente a gente estaria trazendo esse tipo de conteúdo. Só que, por outro lado, toda essa parte ruim, especificamente da comparação que você traz, ele percebeu isso quando ele comenta sobre os filhos dele dentro de casa, quando os filhos comentam que o pai comprou aquilo, fez aquilo, viajou para tal lugar, fez tal coisa, porque a mulher do outro é mais bonito, e aí fica essa comparação. E aí ele brincava comentando sobre isso, né? Falou, cara, vamos em 2, 3, né, da galera que é mais velha lá, e vamos falar com esses meninos de 14, 15, 16 anos, e fala, cara, ou vocês esquecem isso, ou
a questão de vocês buscarem o sucesso, buscar alta performance, vai ficar cada vez mais difícil. Por quê? Porque é na primeira situação ruim que vocês passam, os mesmos 5.000 que vão te elogiar e falar que você é o melhor do mundo, é os mesmos 5.000 que vão ficar te xingando. Você vai ter estrutura mental para suportar tudo isso? Se você não tem, e isso que a gente estava falando, normalmente não é preparado o atleta para isso, né? Ele não aguenta, e aí ele espana muitas vezes. Então esse é um ponto que você me fez lembrar, né, da conversa específica com esse atleta. E outra coisa, falando sobre a parte de saúde mental, né, que você trouxe, Gabriel, e é muito legal, porque assim, é legal que eu digo assim, de fazer essa correlação, porque você comentou até da palavra, né, suicídio, quando a gente traz a questão relacionada à depressão, a transtornos de ansiedade, e aí são vários, né, e a gente vê um índice, né, isso são pesquisas recentes, né, a galera pode colocar aí no Google, onde quiser, que entre as 3 principais causas de morte de jovens está o suicídio. Então, assim, e o quanto que essas situações, e eu vou te ser bem honesto, mesmo como psicólogo, quando a gente se depara com uma notícia como essa, eu imaginava que era um monte de outras coisas menos o suicídio. Você fala, não, suicídio é pra galera, né, que às vezes já passou aquela fase, ela está na metade da juventude, já está pro fim da juventude, né, perde muitas vezes o sentido da vida, perde algumas coisas, envolve com relacionamento e não, é jovens. Você está falando de jovens que ainda nem começaram, às vezes, o percurso e que muitas vezes usa essa situação do que a gente está trazendo aqui, né, sobre a rede social, sobre um monte de situações que faz com que ele simplesmente desista da vida. Né? Então, assim, vê o quanto isso é sério, né, gente? Assim, tem bastante gente que está assistindo a gente aqui agora, porque são temas que, sim, a gente tem que conversar dentro de casa. A gente tem que trazer aqui de forma pública, ainda mais a gente que a gente pode considerar como educadores mesmo, né, Gabriel, de trazer isso, porque é um fato sério. Claro, no esporte um pouco menos, mas como você trouxe também, né, e muito bem, no sentido que mesmo os atletas acabam passando por processos, e eu já trabalhei com atletas com depressão, atletas com transtorno de ansiedade a nível profissional, não só de base, ou melhor, inclusive de base, atletas com sintomas depressivos com 14 anos de idade. Aí na minha frente, a gente fazendo ali o nosso protocolo para poder entender uma situação de diagnóstico e, cara, tudo, completava o questionário inteiro com relação às coisas que ele estava sentindo, comportamentos que ele tinha. Então, ver como é algo que vai acumulando, né, que vai trazendo essas situações e o quanto, de novo, globalização, tecnologia, rede social pode ser essa questão relacionada às causas, né, de tudo isso que a gente tem vivido. E a distinção, claro, que você trouxe também sobre real e imaginário. O que é a vida real e o que é a vida imaginária. Então, tem alguns grupos que a gente participa que falam a vida perfeita do Instagram, a vida perfeita, às vezes, do TikTok e as coisas que acontecem. Né? E muitas vezes poder fazer essa distinção onde a criança fica tão atrelada à questão da imaginação, muitas vezes, que para ela poder voltar para a Terra, vamos dizer assim, ela tem uma dificuldade, né, de poder fazer essa quebra. Então, acho que talvez agora, né, Gabriel, a gente pode puxar um pouquinho essa questão agora para a gente, para toda essa galera que está acompanhando a gente, no sentido de pensar, a gente talvez enquanto adulto, né, porque às vezes conversar isso com a criança, ele pode até entender, pode até ter uma ideia do que acontece, as transformações do mundo, as coisas que aconteceram, mas a gente enquanto adulto, enquanto educador, enquanto pessoas que realmente fazem a diferença e tem uma certa hierarquia para esses jovens, da gente poder pensar em algumas ideias, algumas atitudes, talvez até o teu discurso também, né, Gabriel, não sendo voltado só para treinadores, mas também para os pais. Né? Ou seja, a gente acabou de entender aqui na nossa conversa que tem uma questão de geração, né? Eu estou vendo aí até muitos amigos entrarem de pessoas jovens também, que têm filhos muito pequenos, e que a gente já vai chegar nessa parte, talvez na próxima pergunta agora, né? Mas antes da gente chegar nessa situação de pensar das futuras gerações, vamos pensar no hoje, né? Cara, a nível de treinadores, pessoas que convivem com jovens, pessoas que convivem com essas gerações, vamos trazer aí nessa geração Z aí, né? De 95 para cá, de 2000 para cá, o que a gente pode pensar mesmo a nível de formas de abordagem, ideias, você como diretor técnico, como treinador, tem algo que vocês adotam, assim, que é diferente, sabendo que isso vai impactar a forma, principalmente como esse jovem vai ouvir. Porque a comunicação muitas vezes não é aquilo que eu estou falando, é o que a pessoa aí do outro lado tá entendendo. Não é só, né, o meu pensamento, o que eu estou traduzindo aqui em palavras, não, é o que a outra pessoa está entendendo. E se o meu discurso ele não chega no ouvido da outra pessoa da forma como ela consegue interpretar aquilo que eu quero dizer, não tem a comunicação. E aí o jovem de hoje, você trouxe várias características, né, no início da conversa, e a gente já falava do senso crítico, da argumentação, da mudança, da oscilação de humor, muitas vezes, devido a várias causas. Né? Mas, assim, queria entender se são aspectos que você acaba trabalhando
no dia a dia também com os teus atletas, pensando de novo, né, tanto nos pais quanto nos treinadores. Que situações será que a gente pode trazer assim para ajudar toda essa turma que está assistindo a gente assim, pensando realmente no sentido das ações, das atitudes, da forma de abordagem? Muito, muito boa a tua pergunta, porque eu acho que aí, assim, não adianta a gente só elencar os problemas, né? Mas a gente tem que ir para soluções. E aí eu quero apresentar agora algumas delas, não só que eu tenho aplicado, mas que eu também estudei, né? A primeira delas que eu quero trazer aqui é a criação de cenários e a criação de ambientes. Então é muito importante quem está nos escutando depois ir atrás das informações, que eu vou falar um pouquinho de forma sucinta, tá? Em 2016, quando eu vou iniciar o meu mestrado, né, eu começo a estudar sobre treinadores de sucesso. E aí eu vou desencadeando uma série de outros estudos, né, algumas outras correntes, que falam sobre como treinar a geração Z, como desenvolver mais essa geração Z e milênio. E eu vi a minha carreira como treinador, né, ela fazer isso aqui, ó. Ela foi, assim, 4, 5 anos, o impacto que as minhas equipes tiveram, eu não vi em 10 anos nas minhas equipes anteriores. E por que eu não vi as minhas equipes de 10 anos serem impactadas tanto nos últimos 5? Porque eu passei a trabalhar com uma nova filosofia de ensino chamado Athlete Center, ou filosofia de aprendizagem no aprendiz. E por que isso faz mais sentido para essa geração Z e Millennium do que para a geração X, Y ou Baby Boomer, por exemplo? Né? Porque essa nova geração, ela é bombardeada de informação. Então, deixa eu só dar um exemplo bem prático. Aonde estava a informação da geração X e Y? Estava lá na biblioteca, estava lá na casa de alguém, estava lá visitando alguém. Alguém que queria buscar uma informação que não tinha no Brasil, ia lá fazer um mestrado na Espanha e voltava. Não era isso? Ia lá nos Estados Unidos, ia lá na Rússia, ia lá na Inglaterra, no Japão e voltava. Aí a pessoa trazia. E quem tinha, em terra de céu, quem tinha um olho era o rei. Aí, de repente, a gente vira uma outra geração. Qual é essa outra geração? É a geração do quem sabe filtrar a melhor informação é rei. Porque você tem hoje milhões de informações. Qual delas é a melhor? Então, muda, percebe? E aí, quando você trabalha com cenários e criação de ambientes, você potencializa mais essa nova geração. Então, é mais ou menos assim. Ao invés de você querer dar, que era o que a gente era acostumado na nossa educação. Educação tradicional. Por exemplo, a palavra aluno significa aluno, sem luz. Há ausência ou sem luz. E como se o professor era o iluminado. Ou seja, como Paulo Freire fala no Pedagogia da Autonomia, era o depósito bancário. O professor tem o conhecimento, o aluno não tem nada, o professor é a luz, o aluno não é, então eu jogo em você, que é aluno, a minha luz, o meu dinheiro, o meu conhecimento. E vou tacando em cima, como se você fosse uma folha em branco. O que não faz sentido para essa geração. Essa geração, os filhos informam e dão informações aos pais. Essa geração, os alunos na escola dão informações para os professores, não é? Então, como é que eu faço para potencializar os meus atletas? Se muitos atletas hoje sabem mais informações que até mesmo os treinadores. Eu tenho que dar ambientes. Eu tenho que dar cenários. Eu tenho que dar como se fosse um mercado e dizer qual que você quer consumir. Entende? Então, hoje, você não é mais o professor do eu estou em cima, você está embaixo, eu despejo conhecimento em você. Hoje, nós vivemos uma relação horizontal. As empresas já entenderam isso. O mundo corporativo, antes, era o quê? O presidente era no último andar, a ralé lá embaixo, e você tinha que cada vez subir de andar. Certo? Hoje, as empresas quebraram as paredes, quebraram os muros, deixaram flat e todo mundo acessa tudo que é lugar. É horizontalizado, né? Os livros de liderança falam isso, né? Então, hoje o treinador precisa trabalhar centrado no atleta. Ele não pode mais trabalhar centrado nele. Por isso que treinadores tradicionais não têm conseguido mais resultados, porque essa nova geração não entende hierarquia. Essa nova geração, ela vai peitar a hierarquia, porque ela fala, peraí, eu questiono isso, eu tenho essa informação. Não, eu acho que eu sei. Então, faz muito mais sentido quando você começa a trabalhar centrado no atleta, centrado no aprendiz. Vou dar um exemplo prático que eu tive durante o mestrado que me impactou. Eu tive um professor canadense
que ele foi fazer uma disciplina com a gente e ele falou que dá aula da seguinte maneira. Começa o semestre na faculdade, ele chega e diz assim, pessoal, vamos começar aqui o semestre. Ah, tá, beleza. Pessoal, quem quer tirar um 10, quem quer tirar um 9, um 8, um 7, um 6? Todo mundo olha assim e fala, eu quero o 10. Bom, quem quer o 10 tem que ler 20 livros, tem que ler 500 artigos, tem que fazer 4 trabalhos e 2 provas. Ah, não, aí ficou pesado. Eu não quero o 10, eu quero o 9. Ó, por exemplo, acabou de entrar um ex-atleta meu, Wesley. Eu trabalhei com ele, no Aspirantes, centrado no atleta e não centrado em mim. Depois ele pode até, se quiser, escrever um pouquinho mais nisso. E ele pode falar um pouco quanto que, ao invés de eu dizer o que eles tinham que fazer, eu criava os cenários para eles tomarem decisões. Eles tinham um comitê de liderança onde eles lideravam, onde eles tomavam decisões, onde eles... E aí você consegue potencializar o seu atleta. Eu, antes de começar o trabalho, eu fiz uma entrevista com cada atleta de 2, 3 horas para entender a cabeça de cada atleta. Para não trabalhar o que eu queria no atleta, mas o que o atleta queria e precisava. Então, eu era não só um treinador de despejar conteúdo, mas eu era um facilitador do caminho que eles precisavam trilhar. Voltando para o professor canadense, né? Então, eu quero então 9. Bom, o 9 são 15 livros, são 150 artigos, ou seja, não, então eu quero 6. Bom, 6 são 2 livros, são 30 artigos, ou seja, é o aluno, eu quero trocar essa aluno, porque não é que ele é sem luz, ele já tem luz, ele já tem informação, ele é aprendiz. Então, aquele aprendiz, né, ele vai entender o quê? Opa, peraí, eu já tenho informações. Eu estou fazendo uma faculdade, mas eu já tenho meu trabalho. Se essa faculdade não me agregar conhecimento, eu não faço. Quando você pega a biografia do Steve Jobs, o Steve Jobs não fez faculdade. Ele fez faculdade já como a gente faz hoje. O Steve Jobs, ele saiu da faculdade, ele começou a ir nas aulas que ele queria, que fazia sentido porque ele queria fazer. Hoje não tem mais essa geração do tipo, eu sou o treinador, eu sei o que vocês têm que fazer, vocês não sabem, então eu vou despejar em vocês. Não. Hoje é muito mais trabalhar centrado em indivíduos. O indivíduo, qual é o seu objetivo? O que você está querendo? Não, eu quero fama na minha carreira, eu quero dinheiro, não, eu quero sustentar minha família, não, eu quero... Quando você trabalha num profissional, você trabalha com um cara que está parando de jogar e quer ser ídolo do clube. Está parando de jogar e está fazendo já cursos para fazer transição de carreira. E é esse papo que você vai ter com esse cara. Quando você está trabalhando com um cara que está saindo, com fogo nos olhos, que quer ir para a Europa. E é isso que você tem que trabalhar com esse cara. Quando você trabalha com um cara que já ganhou tudo na vida, ele está jogando futebol ainda com ele, mas ele já tem restaurante, tem uma balada, já investe em imóveis. Você tem que saber esse diálogo com esse cara. Então, você tem que customizar o diálogo com o teu atleta, customizar o diálogo com essa geração, porque as informações ele já tem. E você precisa ser muito mais um cara que facilita e direciona do que um cara que despeja como se ele não soubesse nada. Então, quando você pai, você mãe, você treinador, você quer chegar nessa nova geração e você trata eles como uma folha em branco, eles vão rejeitar você. Agora, quando você se propõe a centrar neles, porque eles são self, é o tempo todo sobre eles. O Dale Carnegie fala isso, nós somos egos ambulantes. Né? O Dale Carnegie nos ensina isso, que o Dale Carnegie escreveu em 1936. Né? O monge executivo já também ensina a escutar. Você quer influenciar? Então você precisa escutar. Você precisa se interessar genuinamente pelo problema dos outros. Então você vai fazer potencializar. O atleta não vai te escutar. Você precisa primeiro escutar o atleta. Escuta o atleta. Veja o coração dele. Veja o coração do seu filho. E a partir disso, começa a trabalhar. Porque se você tentar despejar as coisas que não fizer sentido para essa nova geração, eles não vão. Então, como é que eu desenvolvo essa geração? Eu desenvolvo essa geração criando cenários. Vou dar um exemplo que a gente faz no Esfera, com a metodologia do Esfera. São 6 cenários. Então, eu preciso de um cenário que cuida e acolhe, mas eu preciso de um cenário que desafia. Eu preciso de um cenário que traz organização, mas eu preciso de um cenário que gera caos. Eu preciso de um cenário que gera prazer e aprendizado, mas eu preciso de um cenário que gera competição. Então, eu preciso criar cenários. E diante dos cenários, você não se coloca como alguém acima e ele abaixo. Você se coloca como alguém do tipo, o que você quer? O que te faz sentido? O que está nesse ambiente que você está querendo absorver? Aí o atleta te fala, não estou vendo nada.
E aí você, então ele precisa que eu ajude ele a ser crítico. Ele é alienado e eu preciso torná-lo crítico. Então, quer ver? Eu dou muito curso para treinadores, e o que os treinadores mais me pedem? Você tem os 10 passos para ser o melhor treinador do mundo? Você tem os 20 treinos melhores do mundo? Eu falo assim, para de querer a receita de bolo, aprende a pensar, aprende a ser crítico, aprende a questionar, aprende a criticar o que você lê, aprende a pegar as informações que você está recebendo e saber separar. Essa me serve, essa não serve. E é isso que a gente precisa fazer com essas novas gerações de atletas e filhos. Eu preciso preparar essa geração para colher do ambiente as melhores informações. Eu preciso preparar essa geração para colher das pessoas, dos ambientes, o que mais faz sentido para ela potencializar o caminho que ela está querendo seguir. A gente tem uma filosofia no Esfera que a gente fala o seguinte, a gente forma atletas com trilhas e não trilhos. O que é o trilho? O trilho é você pegar o talento e colocar ele num trilho que ele vai seguir o que eu quero. O que é a trilha? A trilha é você dar nortes e quem faz o caminho é o talento, é o atleta, é o filho. Então é o seguinte, nós temos que ir para aquela montanha. Mas como é que eu chego lá? É com você. Mas eu não sei, eu vou do teu lado. E essa é a função hoje para mim do treinador, do professor, do pai, da mãe, é ir ao lado. Deixa ele trilhar, ele vai caminhar e você vai do lado. Se ele está saindo no caminho, lembra, o norte é lá, hein? Ah, tá, volta. Se ele está com dificuldade, putz, e agora? Traz para ele questionamentos, traz para ele criticidade, traz para ele, né, outras coisas. E aí ele vai começar a ser direcionado. Então, é muito importante você, nessas novas gerações, entender que se você centrar em você, treinador, você não vai conseguir potencializá-los. Mas se você centrar neles, você vai potencializar. E aí, para concluir a minha fala, por isso que quando eu fui estudar muito liderança e gestão de pessoas, eu fui compreender que a liderança transacional, ela não potencializa hoje tanto mais quanto a liderança transformacional. Qual a diferença básica entre elas? A transacional é focada em tarefa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, bate meta. É aqui funciona. Não, mas eu não estou passando bem hoje. Não me importa, faz. Não, mas eu quero ir para casa. Não, trabalha a jornada de 8 horas. Era isso. Charles Chaplin, tempos modernos, sabe? Ou seja, jornada de trabalho sem questionar, sem nada. Chega numa geração, eu quero trabalhar em casa. Eu quero trabalhar 2 horas. Hoje essa geração trabalha por empreitada, por projetos, por desafios, por propósitos. Não é mais jornada de trabalho ali. Então, a transformacional é trabalho na pessoa, transformando a pessoa, e não na tarefa. Os dois são bons, não tem o melhor e o pior. Para concluir, dentro disso, tem uma revista que eu convido todos vocês a lerem, que chama Harvard Business Review. Tem muitos artigos tops, mas um deles recente mostrou as 10 maiores empresas do mundo, que são Apple, Amazon, e por aí vai, né? E aí eles vão fazer pesquisas de que tipos de liderança mais utilizam. 9 em cada 10 dessas melhores eram transformacionais. Por quê? Porque as transformacionais centram nos indivíduos e potencializam os indivíduos a partir dos indivíduos. E não mais em tarefas, em hierarquias, em verticalidades, em despejar conhecimento e conteúdo. Então, quer potencializar essas novas gerações, né? Ao invés de dar informações, porque elas já têm muitas no dia, ensina elas a filtrar as melhores informações, prepara elas para serem críticas, para criticar as informações, ensina elas a colherem do ambiente os estímulos, ensina elas a lidar com estímulos que o ambiente te dá, e são estímulos de críticas e de elogios, estímulos de dor, mas de prazer, estímulos que o ambiente vai dar a ela e vai ensinando ela a como lidar com esses estímulos que o ambiente vai dando, e não mais despejando conteúdo e informação. Por isso, né? Bom, deixa eu concluir aqui para te deixar a fala, depois eu concluo dizendo um pouquinho até de como eu trabalho hoje, né? Como eu enxergo a função hoje de um gestor de pessoas ou de um diretor, que é o meu caso. Né? Não, perfeito. Legal, professor. A hora que você até comentou, né, que hoje as pessoas elas têm que escolher dentre milhares de informações que elas têm o que ela vai querer. Eu entro no Netflix, eu tenho centenas, se não milhares, né, de opções que eu posso. Eu entro no iFood ali, eu tenho centenas
se não milhares de opções. E aqui também, a galera tem centenas aí de live para escolher estar, mas tenho certeza que a nossa é a melhor. Né? A galera aí tá firme aí desde o início. Então, assim, brincando com a situação, claro, trazendo a questão da importância do tema, né, Gabriel? E isso é muito legal porque, de novo, claro, você tem também uma forma muito pedagógica de trazer os exemplos, né, de trazer situações, dar dica de livros aí também para todo mundo que está assistindo a gente. Então, isso é muito legal, isso deixa o papo super divertido, né, e saboroso, né, no sentido assim de que a gente aprende, a gente absorve situações que muita gente nunca parou para pensar, né, e até quando a gente propôs esse tema e quando a gente, né, levou até você, sabendo que era uma pessoa que, eu até comentei, né, com algumas pessoas que vieram perguntar, mas por que esse tema? Por que nesse momento? Eu falei, cara, não sei, eu estava lá no congresso, depois a minha palestra foi a dele, eu ouvi ele falar sobre isso e falei, cara, isso é sensacional, né, da gente poder pensar, de novo, como pais, como treinadores, como mães, como pessoas que de alguma forma influenciam, né, uma nova geração. Só que de tudo isso que a gente falou, né, Gabriel, eu vejo assim que a gente fez aqui dentro dessa, calcular, a gente está 1 hora aqui já conversando, e dentro dessa construção de 1 hora a gente passou por várias fases, várias etapas. A gente falou lá no começo dos aspectos onde é perceptível, a gente poder perceber essa mudança que houve das gerações. A gente foi um pouquinho na causa, né, e a gente falou bastante da questão das redes sociais, relacionou uma coisa com a outra, e você trouxe exemplos, né, a gente pôde falar de situações, principalmente relacionadas às redes sociais, né, que trazem algumas, claro, situações e até questionamentos que muitas vezes eles vão ter e vão trazer para a gente enquanto profissional, enquanto treinador, tudo isso. E agora, claro, você conclui dizendo a forma de abordagem, né, até traz um pouquinho da questão do teu trabalho. Acredito que é um conteúdo que muitas pessoas que estão tendo acesso vão poder utilizar ou na sua escolinha ou dentro da própria casa. A gente estava falando aqui dessa relação de pai e filho que também mudou, dessa relação de irmão para irmão que também mudou. Só que agora, aí chega para mim uma preocupação, né? Talvez até como um profissional também da saúde. A gente percebe que ao longo do tempo, eu trago de novo o teu discurso, né, Gabriel, quando você traz a questão de que muita coisa ajudou e melhorou e se tornou saudável, por outro lado, muita coisa acabou também não auxiliando, assim como a gente deu exemplo, né, da rede social e situações que aconteceram. Então, quando a gente traz isso para algo mais geral, eu até deixei anotado aqui, né, a gente tem uma questão, por exemplo, de alimentação e pensar nas gorduras, claro, em todo comida processada, comida congelada, comida que sabe Deus quanto, aquele frango temperado, sabe Deus quanto tempo está ali congelado. Né? Ou seja, situações de, claro, refrigerante, às vezes com mais açúcar porque você tem que vender, às vezes as próprias frutas com mais açúcar porque você tem que vender, porque elas têm que ser docinhas, elas têm que ser palatável para quem tá ingerindo elas. Então, ou seja, tudo acabou se modificando. A alimentação é um ponto delas, e estou só trazendo ela para a gente construir aqui um raciocínio. A gente tem uma questão de exposição a telas, que sempre quando está os pais de atletas a gente vai conversar sobre isso, e a gente vai falar principalmente dessa transição de gerações, né? E eu tenho uma média de idade na clínica lá, que por mais que o desvio padrão ele é grande, mas tem uma média de 13 anos. Né? E a gente muitas vezes tem esse atleta de 11, 12, 13 para 14, e a gente fala muito dessa questão da faixa etária, ou seja, tanto da pré-adolescência quanto da adolescência, e a gente fala muito disso com relação à exposição à tela. E eu falo para os pais, né? Eu falo, olha, na nossa época, a gente está falando lá de novo, né, início da década de 90, lá você saía de casa depois que você voltava da aula e tirava aquela sonequinha 3 horas da tarde, 4 horas, você ia voltar para casa a hora que a mãe gritava lá 10 horas da noite, sem nenhuma exposição à tela. Talvez a única exposição que você fosse ter fosse à noite ali para assistir um Jornal da Globo, alguma coisa de uma novela junto com a mãe, com a avó, e acabou. Essa era a nossa exposição de tela. E hoje a gente já vê que é diferente. Hoje, talvez, se você pegar números, né, de exposição de tela de um jovem, ele pode ficar metade do dia, se não mais, na frente de uma tela. E aí, claro, isso junto com a alimentação, aí a gente vai para uma outra situação que, assim, por mais que hoje a gente trabalhe com desportistas, né, e muitos aqui que acabam seguindo a gente, conversando e vendo conteúdo, muitas vezes até são professores, são atletas, ou seja, estão envolvidos com exercício físico, mas a gente pode, claro, ser muito racional e pensar que não são a maioria. Não são nem de perto, não é a maioria das crianças, dos jovens. E aí eu fico pensando no seguinte, o quanto que tudo isso, que junto, claro, com a rede social, com a globalização, com a tecnologia, com todas as coisas boas que podem ter, mas o quanto que isso pode vir a desenvolver nas próximas gerações uma série de consequências negativas
que os profissionais, inclusive os novos, né, quem é estudante aí de educação física, de outras áreas, que vão trabalhar a parte motora dessas novas crianças que estão surgindo agora, né, entre 2015 para cá, vamos colocar assim para ser muito recente, né, e das crianças que ainda vão nascer, né, o quanto que eles vão ter essa dificuldade muitas vezes de você ter vamos falar de uma forma muito simples, né, Gabriel, o próprio exercício coordenativo, de você trazer isso para a criança e ela não ter coordenação motora, né, por uma série de questões, e claro, a gente não falou aqui nem da questão relacionada à obesidade infantil, né, a outras doenças que surgem pela falta de exercício físico, e que isso para a gente assim, tem que ficar muito claro, óbvio, né, enquanto profissionais do esporte, mas também passar essa informação para as pessoas, que parece que a gente que trabalha com esporte, né, eu vejo lá atletas todos os dias, né, todo mundo bem, um recuperando lesão ali, outro correndo esteira, outro levantando peso, mas não é a realidade. Né? E aí, mesmo a pessoa que está na escolinha, não é a realidade a criança estar ali, estar exposta ao exercício, estar fazendo trabalho na caixa de areia e estar indo para competições. Né? E aí, o que a gente quer trazer aqui agora para talvez até concluir, né, Gabriel, essa nossa parte com relação às gerações. O quanto que todas essas coisas que a gente acabou falando, sendo acumuladas, o quanto que elas trazem para a gente um déficit, né, principalmente relacionado à questão de saúde física, e agora não estamos nem falando de esporte de alto nível, não estamos nem falando, talvez até das profissões de forma mais específica, mas a gente está falando de saúde e desenvolvimento humano. O quanto que todas essas coisas, de alguma forma, podem impactar, sim, de forma negativa, nas próximas gerações, e quando eu falo próximas, a gente pode jogar bem para frente, de imaginar o quanto que todo esse processo de transformação tecnológica e até social que a gente tem vivido vai impactar em tudo isso lá na frente. Então, acho que é legal a gente poder fazer um raciocínio nesse sentido, porque todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia. Tudo isso, né, envolve a nossa vida, a gente mesmo. Enquanto adulto, não adianta. Você tá um dia que você está com preguiça de fazer comida, não adianta. É 2 cliques, a comida está na frente da tua casa e às vezes não é das melhores, mas é a facilidade. Né? E muitas vezes, com toda a correria, todas as situações que acontecem, imagina as novas gerações. Né? Então, assim, acho que é legal a gente poder pensar, gostaria de saber qual que é a tua ideia, né, com relação a isso, quando a gente olha para o futuro e vê, de repente, a consequência que todas essas situações podem trazer para as novas gerações. Legal. Eu acho que a informação, ela precisa ser transformada em conhecimento, né? Aquela ordem de dados, informação, conhecimento e sabedoria. E essa geração é uma geração que já tem muita informação. A gente precisa, primeiro, ao formar ou educar, criar formas deles conseguirem lidar com esse boom de informações. A gente precisa fazer isso para essa geração. Então, esse é o nosso papel. Né? Segundo ponto, a partir do momento que eles já têm, então, esse conhecimento, souberam lidar com essas informações, a gente precisa ajudar a aplicar. Porque senão a gente vai viver de teoria e não de aplicação. E não de situações reais que vão ser aplicadas. Né? E é um outro problema dessa nova geração. A gente tem estudos bem avançados na neurociência, onde a gente vai entendendo hoje o impacto de tudo isso que nós estamos vivendo no nosso cérebro. E uma das coisas que hoje a neurociência já sabe é, primeiro, que o cérebro é preguiçoso, no sentido de sempre economizar energia, ou seja, ele faz tudo que está possível no automático. Né? Segundo, de que o cérebro ele é passivo de mudança e rápida, né? E com isso você vai criando hábitos. Então, eu diria que a maneira da gente transformar uma boa alimentação, transformar o sono, como foi falado pelo companheiro, transformar a maneira de eu ter atividade física. Então, uma informação que vai gerar em mim um conhecimento, que vai impactar a minha transformação mental, e aí eu boto em aplicação na minha vida. Então, eu preciso percorrer esse caminho. Porque percorrer esse caminho, cada um vai fazer aquilo que lhe faz sentido. Sem precisar de uma parada cardíaca para começar a fazer atividade física, sem começar a ficar obeso para aprender a lidar melhor com o corpo, né? E também sem fazer as compensações, que é um outro lado, que é do tipo assim, eu vou querer meu primeiro milhão com 20 anos de idade, mas para que isso, entende? E aí você aprender a equilibrar um pouco mais na sua vida, né? Então essas gerações elas vão precisar disso, elas vão precisar de uma base. Vamos dar um exemplo da educação japonesa, tá? Um certo colega meu que fez um dos meus cursos, né, estava me falando sobre quando ele foi trabalhar no Japão
e a filha dele voltava para casa, ele falava assim, filha, o que você aprendeu hoje na escola? Ah, eu aprendi a varrer a sala de aula. E matemática? Nada. E nada. Aí tá, filha, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi a fazer a higienização da escola e a cozinhar. Você não aprendeu nada de ciência, de história? Não. Aí outro dia voltava, filha, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi a socializar com colegas. E aquilo ali foi impactando aquele meu colega. E aquilo que era? Era uma base educacional. Né? Eu tive a oportunidade de morar na Dinamarca e você percebe que o dinamarquês ele está preocupado com bases muito mais sólidas da vida do ser humano do que a nossa educação ainda cartesiana e ainda binária, que é do tipo, deixa eu ficar despejando conteúdo técnico para você. Né? E aí, se a gente não transformar, a gente não questionar mais a maneira que eu aprendo, a maneira que eu me desenvolvo, né? A gente não vai conseguir avançar. Por exemplo, um dos gaps que nós temos hoje na formação dessas novas gerações é que eles não são lifelong learners. A gente precisa despertar eles a serem aprendizes por toda a vida. Por quê? Porque hoje, a cada ano, está obsoleto o carro que você tem, o celular que você tem, a casa que você tem. Mas não tem problema, desde que eu aprenda a lidar com isso, entende? Porque eu preciso ter o iPhone do ano, porque senão os outros vão pensar que eu sou ultrapassado. Não é assim. Eu preciso aprender a lidar com minhas emoções, e aí a tua área, a psicologia. Eu preciso aprender a lidar com as informações que eu recebo, é a área da educação, da aprendizagem. Eu preciso aprender a lidar com várias coisas. E aí entra o futebol, entra o esporte. Porque o esporte ele é um ecossistema muito rico de impacto. Você tem, a cada jogo, você tem que tentar ganhar, tem que tentar vencer o oponente, você tem que tentar socializar com os seus colegas, você tem que tentar aprender a aplicar as regras, você tem que pensar o jogo, você tem que ter prazer no jogo, você tem que ter dor no jogo. Então, o esporte é um ecossistema muito rico para você potencializar o ser humano em tudo que você vai fazer. Né? Você vai desenvolver atividade física, melhorar a alimentação, melhorar a socialização, melhorar o tratar o oponente, melhorar os objetivos, melhorar a disciplina, né? Enfim, então tudo isso vai desenvolver e potencializar hard skills, mas soft skills também na sua vida. Vão te dar habilidades, as chamadas life skills, que são habilidades de vida, que vão te fazer lidar melhor com a sua vida, né? E então a gente tem que trabalhar em cima disso. E nós temos essa ferramenta poderosa que é o esporte para transformar, né? Trazendo só para a gente caminhar para o final, em aplicações práticas, né? O que me atraiu? Até eu vi uma pergunta de um colega aí que me fez, por que você saiu do Santos e pegou Esfera? Né? Porque em um deles, eu era apenas uma pessoa num ecossistema, na minha opinião, tóxico, que eu não consigo impactar esse ecossistema com as minhas ideias. Né? O Peter Drucker, né, que é um dos reis da gestão corporativa, ele tem uma frase que ele fala assim: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Vou repetir. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Pessoas que dentro de uma cultura, de um ecossistema, de uma empresa, tem uma ideia, vou fazer isso. E ela bate contra a parede, ela fica triste, ela fica frustrada, não quero mais essa minha vida de treinador, de esporte, de jogador, vou mudar. E o problema não é mudar, é saber lidar. Entende? Então, o que eu fiz? Quando eu tive a oportunidade de ir para um clube, e não importa o tamanho do clube, e aí eu falo muito a questão seguinte, o Esfera é um clube grande, é um clube gigante, porque o teu tamanho não é o que você veste, o teu tamanho é você. Então, eu posso ser grande e estar num clube pequeno, mas eu posso ser pequeno e estar num clube grande, percebe? Então, o que determina o meu tamanho não é o clube que eu estou, mas quem eu sou. Então, me fazia muito mais sentido estar num clube que pensava grande e que poderia aplicar coisas novas no ecossistema novo. E aí, o que está no DNA do Esfera? Quando os sócios, né, e o meu CEO, que é o Rodolfo, me apresentaram as propostas do Esfera. Gabriel, qual é a razão de ser do Esfera? Impactar positivamente a vida das pessoas. Como assim? Vocês não querem vender jogador? Isso vai ser consequência. Se a gente impactar a vida de pessoas, né, você vai transformar pessoas, então o Esfera alcançou o seu propósito. Eu falei, caramba, cara, sabe? Então, assim,
muitas pessoas têm medo de sair do clube grande ou de trocar o escudo, porque o que os outros vão pensar de mim. Mas eu trabalhei em clube pequeno a minha vida toda. Eu cheguei no clube grande, mas não era aquilo que diria que eu sou. Eu posso estou grande, mas que está no primeiro ano de existência, pela maneira de pensar e de ser do Esfera. Então, quando o Esfera me apresenta uma ideia de o futebol é uma moeda, se de um lado o futebol machuca, fere, é uma máquina de moer gente, e aí você é psicólogo, você percebe isso claramente, o Esfera tenta usar o futebol para sarar, ferir ou sarar, machucar ou curar. É dois lados da mesma moeda. A moeda chama-se futebol. O que você vai usar o futebol? Para ferir ou para sarar? E quando espera me uma ideia de Gabriel, aqui a gente quer impactar positivamente a vida de pessoas. Usar o futebol para transformar e impactar vidas de pessoas. Ah, me apaixonei. Aí eu falei, não, é lá que eu quero estar. E, poxa, e você vai ser o diretor que vai pensar como nós vamos fazer isso. Porque eu sou o diretor de metodologia. Então, metodologia é método, é meio. Então, o clube precisa saber qual é o seu fim. Então, se o clube tem claro quais são os seus fins, qual a sua identidade, qual a sua cultura, qual o seu propósito, aonde quer chegar, se ele não tem norte, as pessoas não conseguem entregar meios, né? Aquela coisa, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento serve, qualquer caminho serve. Então, hoje, muitas vezes, os clubes, eles não têm de forma clara os seus nortes, as pessoas que estão no meio dela, meio que não sabem para onde vão fazendo seus trabalhos de uma maneira muito aleatória. Então, o que o clube precisa fazer? Ter claro os seus nortes, sua identidade, sua cultura, de uma maneira muito clara e passar isso para as pessoas, porque as pessoas são quem vão fazer esse meio. E para concluir, então, o que o Esfera, então, procurou fazer? Né? A gente procurou, diante dessas novas gerações que são grudadas na tela, ao invés de eu tirar a tela, vai dormir, vamos tirar a tela, porque você não sabe lidar com a tela, você não vai dormir. Não, toma a tela na tua mão e aprende a lidar. O dia seguinte está cansado, então você vai jogar cansado. Mas eu não dormi, se vira. Não dormiu por quê? Porque estava com a tela. Vai. Então, sabe, fazer o atleta ser autônomo, fazer o atleta tomar decisões, fazer o atleta ser o centro do processo. Aquilo que eu falei do Athlete Center. E aí entra também a minha função, que era o que eu queria falar na outra ocasião, e trazer aqui agora, que é a função de gestor de pessoas. E eu estou falando a minha, mas você tem o seu coordenador, o outro tem o gestor, enfim, pessoas que estão nos escutando agora também, né? Para mim, hoje, né, a minha função, ela não é conteudista. Hoje a gente criou, infelizmente ainda, uma figura de coordenador técnico, ou metodológico, que é o seguinte, olha, deixa eu fiscalizar se está todo mundo andando no meu conteúdo, andando na parte técnica. Isso, para mim, é uma visão segmentada. Há 10, 15 anos, a gente fazia o quê? O que a gente queria que o treinador tinha? Um modelo de jogo. E o modelo de jogo é uma ideia de jogo. E ele quer que os jogadores se enquadrem dentro dessa ideia que ele tinha. Era isso que a gente tinha 10, 15 anos. Hoje, a gente já começa a questionar os treinadores que trabalham sempre no coletivo. E a gente começou a ter ideias muito mais centradas no indivíduos. Então, a gente começou a fazer o quê? Não, agora é PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Vamos trabalhar em cima do indivíduo. Evoluir o indivíduo, tem que desenvolver indivíduo. Então, o treinador que trabalha com princípios muito gerais e táticos é, teoricamente, um cara já pouco mais. Eu pergunto agora, por que o coordenador também tem que trabalhar em cima da parte técnica, da parte conteudista e pegar os treinadores, preparadores físicos, preparador de goleiro, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e colocar dentro do conteudismo? Por que eu não posso inverter isso e trabalhar centrado nas pessoas? Então, a minha função, ela é muito mais um coach developer, alguém que vai desenvolver pessoas, né, potencializar pessoas e servir pessoas para que elas potencializem os nortes do clube. Então, eu sou um entregador de nortes e um cuidador de sinergias. Então, essa é a minha função, é fazer com que as pessoas, né, tenham, né, uma conexão entre elas, com que elas se gostem mais, se potencializem mais,
trabalhem mais em equipe, porque o trabalho elas já sabem fazer, entendeu? Se preocupe com os indivíduos, se sintam bem, se sintam acolhidas, sintam-se cuidadas, né? Tem alguém que olha, tem alguém que escuta você. O Monge Executivo é um livro que ensina muito isso a gente, né? A gente tem tratado muito isso na mentoria, né? Que a gente faz, a gente trata livros, a gente lê o Mindset, o Monge Executivo, agora Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E são livros que vão impactando muito a nossa forma de agir, a nossa forma de colocar em ação. E aí o Monge Executivo nos ensina que nós temos que ser uma liderança servidora, né? Ele pegou aquela pirâmide de hierarquia e colocou o contrário, né? Colocou o seguinte: o presidente tem que ser servido, agora é ele que serve, né? E aí, quando você entende um pouco disso, você percebe que o coordenador, ou o gestor, ou o supervisor, ou o diretor, ou o presidente, ou sei lá quem mais na alta da hierarquia, serve os seus liderados. E assim ele os potencializa, né? Ele escuta, ele está mais centrado nas pessoas do que centrado nele, né? E aquilo que o Dale Carnegie fala que é a síndrome do CEO, né? Que é aquele cara que eu sou o centro da empresa, todo mundo tem que concordar comigo. Quem não concordar comigo, manda embora, né? E esse CEO acaba fazendo com que a empresa em pouco tempo quebre, porque a gente precisa questionar, só que de uma maneira saudável. E aí entra a questão da sinergia, né? Então, por isso que nessas novas gerações, a gente precisa trabalhar mais centrado nos indivíduos, ter melhor gestão de pessoas, né? Trabalhar mais potencializando os indivíduos, ou mais os indivíduos, desconstruir um pouco a cultura do self, do eu como centro, e começar a se interessar genuinamente pelas pessoas. O Dale Carnegie fala isso. Você quer influenciar pessoas? Escute as pessoas. Escute com escutativa. A gente tem muitos cursos de oratória, mas pouco curso de escutatória. E o pessoal às vezes acha complicado, mas escutatória existe. Então, fazer cursos de escutatória vai potencializar você como um profissional hoje. Porque ninguém quer escutar ninguém. Todo mundo quer postar, todo mundo quer falar, todo mundo quer twittar, todo mundo quer julgar. Então, hoje, quem escuta e serve sai muito na frente, né, hoje no mercado de trabalho. E essas novas gerações vão ter que aprender isso, né? E o esporte potencializa isso, e nós temos o esporte na nossa mão, né? Enfim, então, para mim, eu entendo que essas são as respostas, talvez, que eu entendo hoje, né? Num curto espaço de tempo que a gente está aqui, né? Mas poderia exemplificar mais, elaborar mais, né? Mas eu acho que, pelo menos, a gente não poderia deixar de trazer soluções e trazer pensamentos e questionamentos. Não, perfeito, professor. Você trouxe várias coisas, igual a gente falou, né? A gente fez um caminho aqui durante a nossa conversa, que você acabou fechando aí, falando da tua própria prática, né? Hoje em dia, como o negócio é realizado, como que você tem feito. E eu só para antes de eu poder te agradecer aqui, dar boa noite para a galera, professor, eu só queria que você falasse, eu sei que você tem um podcast, né? E aí eu tenho certeza que depois dessa conversa que muita gente vai querer tá te escutando mais vezes. Sei que você tem um podcast aí bem famoso, né, com relação aos treinadores, ao trabalho e tal. Mas só para a gente poder fechar, só deixa a indicação aí, professor, do nome, onde é que as pessoas acham esse podcast, sobre o que ele fala, só para poder passar a tua referência aí também para frente. Legal. Vamos lá. O podcast chama Diário do Treinador, tá? É um podcast que se propõe a fazer o treinador pensar. É um podcast de minutos, 7 a 12 minutos, mais ou menos, né? E que faz o treinador pensar fora da caixa, criticar, só pouco de prática, muito mais sobre esse tipo de assuntos que nós estamos aqui, né? Eu procurei também falar um pouquinho de parte prática, tá? Porque eu acho que praticar é legal, porque tem pessoas assistindo. Então, o Fernando, que foi meu preparador físico no Santos, está assistindo, né? Outros amigos que trabalharam comigo, o Leto, que entrou agora recente, outros, porque eu acho que essas pessoas podem desmascarar quem está falando, não faz isso, ele faz, né? Acho que isso é legal. Mas, então, a gente tem o podcast Diário do Treinador, tá no Spotify. Diário do Treinador. Pelo menos cada episódio, né? Por favor, tragam sugestões, né? E que tem cursos e mentorias, né? Também. Professor, deu uma travada aqui para mim.
Tá me escutando? Agora, não sei se é. Opa, não sei se é a minha internet também, né? Mas Não sei. deu uma travadinha ali bem na hora que você estava explicando esse processo final, né? Que além do, estava falando que além do podcast, tem mais alguma situação que envolve, você falou de mentorias, né? Que você oferece também para os treinadores, né? Deixa eu só colocar uma situação com relação à mentoria. Eu acho até que é o seguinte, tem outros que fazem mentoria, o Vilhena faz uma boa mentoria, o Vinícius Munhoz faz boa mentoria, a Camila Orlando faz boa mentoria, então não é que só existe a minha. Eu estou dizendo aqui porque, assim, se alguém está me escutando, cria sua mentoria, porque quem deveria fazer isso, hoje, na minha opinião, são federações, confederações, sabe? São instituições que deveriam, ao invés de continuar pensando de forma tradicional, com uma sala de faculdade de 30 pessoas, começar a entender que hoje é muito mais indivíduos do que grupos para você desenvolver. Então, mentorias, elas desenvolvem o indivíduo. Então, hoje a mentoria é um suporte de aprendizagem. É muito mais um suporte de aprendizagem. Então, as mentorias que a gente faz a cada 15 dias é isso. É um suporte de aprendizagem e desenvolvimento. A gente tem lido alguns livros, a gente tem... E por que ela é quinzenal? Porque a pessoa vem, fica 2 horas numa sessão, ela vai para o cotidiano dela, ela aplica aquilo ali 15 dias depois, ela volta 15 dias depois e ela fala um pouco das suas vivências, do que deu certo, que não deu certo na aplicação. Então, eu estou muito mais interessado em que a pessoa se desenvolva através da sua prática e que tenha alguém que fale. Um curso despeja conteúdo e você vai embora e você não sabe se a pessoa está se desenvolvendo, entende? Então, a mentoria hoje é importante, né? A gente tem e outros fazem e convido para outros fazerem. Não precisa fazer a minha, podem fazer outras, mas façam mentoria porque ajuda no desenvolvimento pessoal. Às vezes ela é mais barata do que muitos cursos que as pessoas fazem e não aprendem muita coisa, né? Como eu falei, o podcast tem os conteúdos diários do treinador, né? E eu tenho outros cursos também online que a gente tem hoje também e vai fazer. Mas aí depois, qualquer coisa, eu falo mais. Mas acho que o principal, né, William, e até para bem desenvolvido, né? Seja através, né, da tribo do campeão, oferecendo caminhos com pessoas diferentes, mas principalmente na parte desse segmento mais mental, que vai gerar uma transformação de mente, que vai gerar novos comportamentos e novos hábitos. Eu acho que esse é o foco para muitas pessoas que querem realmente mudarem as suas vidas e transformarem, impactar, seja o seu salário, seja o seu modo de vida, seu modus operandi, seja suas famílias e aquilo que tentam fazer. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí, né? Obrigado pelo convite, por estar aqui contigo aí, né, podendo expor um pouquinho das ideias, né, do espaço, né, e me coloco sempre à disposição do que você precisar. Não, perfeito, professor. Eu acho que em nome de todo mundo, né, a galera que está aí com a gente, que ficou desde o início aí também, acho que agradecer demais. Acho que, como eu falei para você no início, já lá no convite, né, professor? Eu falei, talvez a gente aqui, até, claro, costurando um conteúdo no outro e trazendo exemplos e falando algumas coisas, a gente até aprenderia muito mais que as pessoas que às vezes entram e saem da live. Então, realmente, para a gente foi um aprendizado gigantesco, né, para a gente poder entender algumas relações, fazer outras correlações que a gente já fazia no dia a dia e entender um pouquinho mais também do teu trabalho, a forma como você pensa e que você acaba atuando, né, no Esfera. E, claro, para poder finalizar aqui também, eu quero te agradecer demais pelo convite, né? Eu acho que poderia ser bem cara essa hora aqui, que a gente passou junto, né, falando especificamente sobre isso e dando soluções, que eu acho que isso que é a ideia também quando a gente traz aqui o conteúdo, né? Não é só levantar a bola e deixar a bola em cima e não, esquece. Não, a ideia é traz conteúdo, traz a prática, traz essa coisa do que pode ser feito, né? Tanto, a gente falou aqui, né, tanto da educação dentro de casa, quanto lá no campo de guerra. Lá, independente se é um nível, né, se é o mais alto nível ou se é um nível de iniciação. Então, acho que a gente pôde cumprir bem esse papel aqui durante todo esse momento. Então, te agradeço demais. Assim como você comentou, fico, claro, à tua disposição para qualquer outro tipo de parceria indo para frente, que a gente possa trazer conteúdo também de qualidade para as pessoas e, como você falou, impactar, seja a vida, seja a família, seja a carreira de novos atletas e seguir com esse conteúdo adiante. Então, obrigado, Gabriel, aí, de coração mesmo, por tudo que você pôde ajudar e ensinar para a gente aí na noite de hoje. E certamente a gente se vê aí em novos eventos, ou até em novas lives, né, professor? Então, muito obrigado aí e boa semana para você. Vocês também. Um abraço a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau. Professor. Um abração. Obrigadão.